Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal e ao nosso escritório. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre os 4 tipos de agendamento. O que é isso, Rainer? Tá doido, ele ficou doido. Não fiquei doido. Vou falar com vocês sobre os 4 tipos de agendamento que a gente tem aqui, que são os mais comuns, para você entender o que é esse agendamento, como é que está o seu agendamento, o que pode acontecer e principalmente quais documentos levar no dia desse agendamento. O que é esse agendamento? O que é isso? Que tanto de agendamento? Que tanto de documento é isso? Sai daí não. Então, pessoal, antes de continuar aqui com o vídeo, você sabe, né? A gente tem o imigrar.org, o nosso projeto social. Clica aqui no link da descrição e entre em um dos nossos grupos do Imigrar, se você quer que eu responda suas perguntas gratuitamente. A gente abre o nosso grupo uma vez ao mês, tá? Mais ou menos, é um projeto social e eu tento responder todo mundo ali. Mas é um projeto social e é quando eu posso, tá? Então, entrou no grupo, tem que obedecer as regras, entra lá e leia a descrição das regras para você entender como é que funciona. Outra coisa que eu queria falar também, se você ainda não conhece o nosso Instagram, clica aqui, olha lá, a gente tem nos destaques dos stories os últimos vistos que saíram, as últimas autorizações de residência dos clientes aqui do nosso escritório. E aí você tem uma ideia de prazo, caso você esteja fazendo aqui com o nosso próprio escritório, esteja fazendo sozinho, ou até mesmo com um outro advogado, sem problema nenhum. Ali é uma forma de publicar os prazos e você ter esse controle. Se você caiu de paraquedas aqui também não sabe nem o que está fazendo, dá uma olhadinha nos outros vídeos, tem muita coisa interessante. Talvez esse vídeo sobre agendamento seja muito avançado para você, se você está no início do seu processo migratório, mas os outros sobre como pedir visto, o que é NIF, o que é NIS e tudo mais, você encontra aqui também. Então vamos lá para o vídeo. Quando a gente fala de agendamento, é o quê? O agendamento para se apresentar na AIMA, tá, pessoal? O antigo CEF. E aí você se apresenta para conseguir obter o seu título de residência, né? Sua autorização de residência. Então, tem vídeo aqui, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição e aqui no card também, sobre a jornada do imigrante, para você entender como é que funciona toda essa paranauê, essa parafernália, né? Qual documento vem primeiro, o que é isso, o formato do documento. Porque só falar não adianta, você tem que ver, né? Para mensurar, para sentir o que é a situação, tá bom? Mas, basicamente, se você quer uma autorização de residência tradicional, o cartãozinho, você vai ter que passar pela AIMA, não tem jeito. Eu fiz um vídeo também aqui falando sobre pode entrar agora sem visto, e não é bem assim. E se um dia acontecesse isso, todo mundo ia ter que passar por esse agendamento do mesmo jeito, o que ia abarrotar na AIMA cada vez mais. Então, calma e dá uma olhada nesse vídeo também que eu vou deixar aqui na descrição. Mas, hoje eu quero falar sobre os 4 tipos de agendamentos que nós temos hoje, que está acontecendo hoje, agora no início de 2025, mas especificamente estamos em janeiro de 2025. Então, vamos lá. A gente tem aquele primeiro agendamento que vem na vinheta do seu visto. O seu visto ali, ele vai ter ali http://agd.cef.pt /interrogação e o número. Você vai copiar aquilo, vai colocar no seu navegador, pronto, ali tem a data do seu agendamento. Naquela data você tem que se apresentar então à AIMA, você então tem que adentrar em território português dentro da validade do seu visto, e às vezes esse agendamento é até um pouco depois da validade, né? Não tem problema. Tem que se apresentar nesse dia com todos os documentos do tipo do seu visto. Então, se foi de estudante, então prova que você está estudando ainda. Se foi de visto de procura de trabalho, prova que você arrumou um trabalho. Se foi visto de empreendedor, prova que você está empreendendo e por aí vai. Então, esse é o primeiro tipo de agendamento, não tem muito segredo. Você consegue olhar todos os documentos necessários lá no próprio site da AIMA. Você vai olhar qual é o seu artigo, vai clicar e tem toda a lista de documento ali. Eu vou deixar aqui na descrição também a legislação, os artigos da lei que deixam ali bem aclarados também quais são os documentos pela lei, não só pelo que está ali no site, tá bom? Então é muito importante você consultar essas duas fontes. Tem um outro documento também que é muito importante que eu já vou falar aqui, porque tudo isso vai servir para todos os agendamentos. Eu só vou falar sobre algumas peculiaridades nos outros. Tudo isso que eu falei já vai servir para os agendamentos também, incluindo esse outro documento. São 2 documentos, que é o quê? O seu nada consta da Segurança Social, que você pode já trocar o seu endereço e colocar a sua morada definitiva, e a sua certidão de domicílio fiscal. Então você consegue colocar esses 2 documentos ali, os 2 vão ter o seu endereço. Se eventualmente está com endereço diferente, não tem problema, você já tem a Segurança Social e leve outros comprovativos de morada. Pode ser da junta de freguesia, pode ser também de telemóvel, de gás. Então junta tudo isso. Isso vai ser muito importante para esse agendamento. Pronto. Esse é o primeiro agendamento, o agendamento que vem no visto que você escolheu, se o seu visto veio com agendamento. Se o seu visto veio sem agendamento, você pode optar pela autorização de residência CPLP, só tendo o NIF, aquela de papel, até conseguir um outro agendamento. Então a gente tem um agendamento que ele vem por ordem judicial. Esse agendamento, qual que é a diferença dele? O juiz faz uma intimação obrigando a AIMA a te dar o agendamento. Então, aqueles vistos que vieram sem agendamento, você que entrou sem visto, acabou arrumando trabalho, conseguiu fazer tudo e precisa de uma autorização de residência CPLP, mesmo que ela não tenha o cadeadinho aberto. Se você ainda está no Brasil, não faça isso, é só se você já entrou. Isso é bem complicado e depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, tá? Porque você fica sem NIS, é toda uma situação. Mas aí então seria por intermédio de uma ação judicial,
esses agendamentos, se você precisa de um reagrupamento familiar, se você é casado com um membro da UE. Então são vários motivos que um juiz pode obrigar a AIMA a te agendar. E a diferença desse agendamento para os outros é que ele é muito mais rápido. Depois que a gente entra com a ação, geralmente esse agendamento é logo ali. O dos vistos às vezes é muito depois da validade dele. Então essa é a primeira diferença entre esses agendamentos. A segunda diferença é que no dia que você se apresenta na AIMA, geralmente você leva a petição inicial que o seu advogado fez e a sentença do magistrado, mostrando ali o que o magistrado mandou e o que o seu advogado pediu. Se o magistrado ele acatou integralmente tudo que o seu advogado pediu, eles têm que dar um jeito. E se o seu advogado pediu todos os artigos, se não cabe um, tem que ser no outro. Se não cabe no outro, tem que... E assim por... Ah, mas não aceitaram. Você vai ter que falar com o seu advogado e ele vai brigar novamente para vir um outro agendamento. A diferença também é que quando você apresenta os documentos na AIMA, no dia desse agendamento, que foi um juiz que obrigou a AIMA a te dar, geralmente esse título de residência chega com 10, 15, no máximo uns 30, ou estourando 60 dias. Sendo que às vezes aquele que você fez com vídeo Procura Trabalho, ou os outros agendamentos que eu vou te falar aqui na frente, pode demorar um pouquinho mais. Então essa é também uma diferença. Ah, então você está dizendo que é melhor fazer judicial? Não estou dizendo isso. Na verdade, se você fez com visto, nem pode entrar judicial. Tem que ver se pode, o que aconteceu. Se a pessoa entrou com visto com agendamento, não inventa de ajuizar, não. Ah, porque marcaram para longe, porque eu quero mais perto. Não é assim, não. O juiz pode entender como litigante de má fé. Então, por isso que a ação judicial, ela é a última ratio, é a última situação que a gente tem que ver. O ideal é você se planejar, entrar com visto certinho. Vamos falar sobre a terceira forma de agendamento. Essa é aquela assim. A pessoa, ela entrou com um pedido de manifestação de interesse há um tempo atrás, tipo 2 anos atrás, ou 1 ano e meio, ou 3 anos, não importa. E aí a AIMA está convocando essas pessoas para pagar o DUC. Essas pessoas vão pagar esse DUC. Depois essa pessoa recebe um outro e-mail. Nesse outro e-mail, ela tem que dizer ali se ela vai querer, ela vai clicar, vai aceder à plataforma, se ela quer continuar no 88, se ela vai para o artigo 89, e vai também upar os documentos e vai conferir a data designada para se apresentar na AIMA. Essa também, às vezes, é em cima da hora, de um dia para o outro. Quando você se apresenta na AIMA, então você tem que levar todos aqueles documentos. A AIMA vai colher sua biometria, tudo certinho, como acontece, né? Também nos outros agendamentos, fingerprint, vai tirar uma foto sua e tudo, depois você vai esperar chegar o seu título em casa. Acontece que quando você é convocado por essa forma, eu sei disso, pessoal, porque eu fiz parte, tá, dessa turma, eu vou explicar para vocês. Quase sempre vão ser advogados, tá? Advogados e alguns solicitadores e agentes de execução. Por quê? A AIMA ela fez um convênio com essas ordens para que esses profissionais ajudassem na análise da SAPA. Falaram assim, olha, vê se esse documento que eles demonstraram de fato é real. Se não tem comprovativo de entrada, se tem 12 meses de contribuição, e são várias análises. Então assim, eu fiz parte desse curso, né, da primeira turma dessa estrutura de emissão que a AIMA fez, com essa parceria com a Ordem dos Advogados. De 3 mil eram 400, a primeira turma eu fui um desses 400, só que não me chamaram ainda para compor o contrato, eles estão chamando devagarzinho. Deve ter uns 70 que foram chamados por enquanto, é um sorteio. E aí esses 70, nós somos voluntários, a gente ajuda a AIMA a julgar. A gente faz ele como se fosse um projeto, né, de decisão, mas quem julga é a AIMA. E outra coisa, se o advogado, aquela pessoa é cliente dele, ele tem que avisar a AIMA, eu não posso julgar esse cara porque esse cara é meu cliente, né, um exemplo. Essas análises, enquanto não completar a turma, pode ser que demore. E é por isso que a gente está tendo uma enxurrada de pessoas recebendo o chamamento ali para uma audiência prévia, para falar assim, olha, tá faltando tal documento, complementa. É por isso, porque agora tá juntando ali a estrutura de emissão com vários agentes da AIMA, analisando com esses advogados, solicitadores e agentes de execução. Então assim, esse terceiro tem essa peculiaridade. Então faça certinho o seu documento. Eu sei que às vezes ficou muito em cima da hora, mas tem um outro vídeo no canal. O que você deve fazer se você chegar na AIMA e negar seus documentos? Você tem que espernear, escreve livro amarelo, protocolo e depois eu emendo. Não perde essa oportunidade de colher a biometria. Essa é a terceira forma e é isso que pode acontecer nesses agendamentos. Vamos falar sobre a quarta forma de agendamento. Essa aqui é bem rara de acontecer, na verdade, que é o seguinte. Você ligando, né, 5 mil, 10 mil vezes, ou mandando em 3, 4, 5 e-mails por dia, foi agraciado com o agendamento. Uau, foi agraciado com o agendamento. Então, é um quarto tipo. Vai ser muito similar ali, como se você entrasse com visto com agendamento, por exemplo, e vai comparecer e vai apresentar tudo certinho, de acordo ali com a tipologia da sua situação. Então, esse agendamento, às vezes, foi um visto que veio sem agendamento, que você conseguiu, mesmo que não seja para ação judicial, ou artigo 15, porque você é casado com um membro da UE, por exemplo, ou é o 98 número 2, porque você está pedindo reagrupamento para um familiar que te acompanhou, entrou legalmente no país, está te acompanhando, mas só você tem autorização de residência. Então, essa pessoa que faz esse agendamento, pode ser 98 número 1, que você quer uma carta para reagrupar alguém que está fora, e quando sai essa carta, essa pessoa pediu D6 em 90 dias. Então, são muitas possibilidades. Só que esse também, depois que você protocola, pode ser que demora um pouquinho. O único que sai rapidão, depois que você se apresenta, é o judicial. Todos os outros vão demorar um pouco. E você não precisa se esperar por isso. Você vai demorar 90, 6 meses, ok, tá dentro do prazo, né? Dá para tolerar. Agora, mais do que 6 meses aguardando, você também pode entrar com ação judicial para que o juiz obrigue a AIMA a acelerar e entregar seus documentos. Antes disso, manda carta com aviso de recepção, liga, vai na loja e insiste para você
você não precisar gastar dinheiro, mas às vezes, infelizmente, só entrando com a ação. Você teve algum problema nesse sentido? Põe nos comentários aqui o que aconteceu no seu processo, como que tá, suas dúvidas, que a gente vai tentar tirar um tempinho aqui para responder você. Se você também não é membro do canal, te convido a se tornar membro do canal e receber suas respostas em até 72 horas. Então eu te convido então a se inscrever, compartilhar, curtir e comentar. E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e até mais.